Acompanhe comigo mais um caso emblemático decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que traz reflexões relevantes sobre o alcance da Lei de Improbidade Administrativa e os limites da responsabilização dos agentes públicos. O caso envolve o julgamento de um agravo interno interposto por um réu condenado por improbidade administrativa, acusado de fraudar um procedimento licitatório. Essa prática, infelizmente ainda recorrente, fere profundamente os princípios da administração pública e impacta diretamente a confiança da sociedade nas instituições. O nome do recorrente? N.B. Ele alegava diversas nulidades processuais, questionava a correta tipificação dos atos a ele imputados, discordava da solidariedade na condenação e, ainda, pedia a revisão da multa que lhe foi aplicada. Mas, será que o Superior Tribunal de Justiça acolheu esses argumentos? Vamos analisar juntos, ponto por ponto, com atenção especial aos fundamentos jurídicos que sustentaram a decisão. Fique até o final, porque este caso pode servir como parâmetro para inúmeras outras ações semelhantes em andamento por todo o país. A primeira alegação do recorrente foi de que teria havido omissão no acórdão recorrido. Ele invocou o artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, que trata dos embargos de declaração como instrumento para suprir omissões, contradições e obscuridades nas decisões judiciais. Mas o Superior Tribunal de Justiça foi categórico. Não houve qualquer violação ao artigo 1022. O acórdão de origem enfrentou de maneira adequada todos os pontos relevantes do processo, com fundamentação clara e coerente. Mais do que isso, o tribunal reforçou que não basta alegar omissão de forma genérica, é preciso demonstrar com precisão qual o vício alegado e qual o prejuízo processual sofrido. Sem essa demonstração, não há como prosperar a alegação de nulidade. Esse entendimento resgata o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se anula um processo por meros formalismos, especialmente quando não há prejuízo concreto à parte. O recorrente também alegou vício na petição inicial da ação de improbidade. Segundo ele, a peça não cumpriria os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, que define os elementos essenciais de qualquer petição. Mais uma vez, o argumento foi rechaçado. O STJ afirmou que a inicial estava devidamente fundamentada, com os elementos mínimos necessários para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, eventual revisão da matéria probatória encontra óbice na súmula número 7 do próprio STJ, que impede o reexame de fatos e provas em recurso especial. Essa súmula tem como objetivo preservar a função do tribunal como uniformizador da interpretação da legislação infraconstitucional e não como uma instância revisora de mérito. Outro ponto importante: a ausência de abertura de tréplica. O recorrente alegava cerceamento de defesa por não ter tido oportunidade de rebater os argumentos da parte contrária após a réplica. No entanto, o STJ seguiu a lógica do princípio pas de nullité sans grief. Em outras palavras, não há nulidade sem prejuízo. Se o recorrente não demonstrou qual foi o prejuízo concreto decorrente da ausência da tréplica, não há como falar em cerceamento de defesa, e isso está perfeitamente alinhado com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todos previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988. Um dos pontos mais relevantes do julgamento foi a comprovação da participação dolosa do recorrente no esquema fraudulento. A condenação teve como base os artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa e ficou comprovado que NB
atuou de forma consciente e voluntária na manipulação do procedimento licitatório, com a clara intenção de beneficiar terceiros em prejuízo ao erário. Aqui é importante destacar a relevância da Lei nº 14.830, de 2021, que reformulou profundamente o regime da improbidade administrativa no Brasil. Com ela, passou-se a exigir o dolo como requisito para a responsabilização por atos de improbidade, eliminando a possibilidade de condenação por mera culpa. Ou seja, hoje não basta mais que o agente público cometa um erro ou seja negligente. É preciso comprovar a intenção deliberada de lesar o patrimônio público ou de violar princípios da administração pública. Essa exigência de dolo foi respeitada no julgamento em questão, reforçando a coerência entre o julgado e a legislação atual. Sobre a dosimetria da multa, o STJ também deixou claro: a revisão só é possível quando houver flagrante desproporcionalidade. No caso concreto, a Corte entendeu que, embora a multa aplicada inicialmente estivesse dentro da legalidade, o advento da nova lei impunha novos parâmetros, mais rigorosos quanto à proporcionalidade e razoabilidade das sanções. Com base nesse entendimento, foi reconhecida a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.230, de 2021, com fundamento no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, por analogia. Esse artigo consagra o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, que também pode ser aplicado em determinados contextos ao direito sancionador administrativo. Assim, houve redução do valor da multa imposta, em respeito à nova legislação e ao princípio da retroatividade benéfica. Um tema que merece atenção especial é o da responsabilidade solidária. O STJ manteve a solidariedade entre os réus condenados, sob o argumento de que não foi possível individualizar com precisão o prejuízo causado por cada um dos envolvidos. De acordo com o artigo 5º da Lei nº 8.429, de 1992, todos aqueles que concorrem para o ato de improbidade respondem pelo dano causado ao erário de forma solidária. Essa solidariedade tem como objetivo assegurar a reparação integral do dano, ainda que possa ensejar certa injustiça material em casos onde a participação de cada agente foi significativamente distinta. Essa é, inclusive, a principal crítica que pode ser feita ao acórdão. Ao manter a responsabilidade solidária sem detalhar a parcela de contribuição de cada um, corre-se o risco de punir de forma desproporcional aqueles cuja participação foi menos relevante. Essa rigidez na solidariedade pode ser contrastada com os princípios do direito civil, notadamente o artigo 942 do Código Civil de 2002, que trata da responsabilização proporcional nos atos ilícitos. A ausência de individualização pode, portanto, comprometer a justiça material, ainda que a legalidade formal esteja preservada. Apesar disso, o acórdão apresenta diversos méritos. Um deles é o cuidado na análise dos argumentos recursais, respeitando plenamente o contraditório e a ampla defesa. Outro ponto positivo é a aplicação correta da legislação superveniente, garantindo a redução da multa com base na lei mais favorável ao réu, uma postura que fortalece a segurança jurídica e demonstra sensibilidade às mudanças legislativas. Na prática, essa decisão do STJ estabelece diretrizes importantes para os operadores do direito. Em primeiro lugar, reafirma a necessidade de prova do dolo para configurar improbidade administrativa nos termos da legislação atual. Em segundo, consolida a possibilidade de aplicar retroativamente as normas mais brandas, em consonância com os princípios constitucionais do direito sancionador. Além disso, o acórdão mostra que a responsabilização solidária
continua sendo aplicada em casos de dano coletivo, especialmente quando não há como dividir com precisão a contribuição de cada réu para o prejuízo. Isso deve servir de alerta para todos aqueles que participam, mesmo que de forma indireta, de procedimentos licitatórios ou atos administrativos de conteúdo sensível. Do ponto de vista estratégico, o caso reforça a importância de uma instrução probatória robusta, capaz de individualizar condutas e mensurar os efeitos de cada ato. Essa individualização é fundamental não apenas para a fixação justa da pena, mas também para evitar distorções que possam comprometer o equilíbrio entre legalidade e justiça. E quanto ao futuro? Esse precedente tende a ser amplamente citado em ações similares, especialmente aquelas que discutem a aplicação da nova lei de improbidade administrativa. Também pode influenciar decisões envolvendo a retroatividade de normas sancionatórias e a extensão da responsabilidade solidária. Mais do que isso, ele contribui para a construção de uma jurisprudência mais estável, coerente e alinhada aos princípios constitucionais, algo essencial para a credibilidade do sistema de justiça e para a proteção do patrimônio público. Se você quiser ler o acórdão completo e conferir todos os detalhes do julgamento, o link está disponível na descrição deste vídeo. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe com seus colegas. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo vídeos relevantes como este. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas análises jurídicas. Até a próxima!